Passo 1. Decida que deseja ter muito mais prazer em sua vida, e muito menos dor. Compreenda que uma das coisas que o tem impedido de conseguir isso é o uso de linguagem que intensifica a emoção negativa. Passo 2. Obtenha uma alavanca para si mesmo, a fim de usar essas 3 novas palavras. Um meio de fazer isso é pensar no absurdo de entrar em frenesi, quando tem a opção de se sentir bem. Talvez o meio ainda mais poderoso de obter a alavanca seja fazer a mesma coisa que eu. Procure 3 amigos, e partilhe com eles as palavras que você deseja mudar. Por exemplo, já me descobri frustrado em muitas ocasiões na vida, mas decidi me sentir fascinado em vez disso. Também dizia com frequência tenho de fazer isso, e me sentia estressado. Como eu queria um lembrete do quanto sou afortunado, e porque isso realmente transformava minha experiência, passei a dizer posso fazer isso. Não tenho mais de fazer coisa alguma. E em vez de ficar zangado, eu queria me sentir contrariado, desgostoso, ou um pouco preocupado. Durante os 10 dias subsequentes, se me surpreendia a usar a palavra antiga, eu imediatamente rompia o padrão, e a substituía pela palavra nova. Ao me proporcionar prazer pelo empenho e realização, estabeleci um novo padrão. Meus amigos, porém, sempre se mantinham disponíveis para me ajudar, se eu saía dos trilhos. Perguntavam-me no mesmo instante: Tony, está zangado, ou apenas desgostoso? Sente-se frustrado, ou fascinado? Deixe bem claro para eles que não deveriam usar isso como uma arma, mas sim como instrumento de apoio. Em pouco tempo, esses novos padrões de linguagem tornaram-se meu ângulo sistemático. Isso significa que nunca me sinto zangado? Claro que não. A raiva pode ser às vezes uma emoção muito útil. Só não queremos que as emoções negativas sejam os instrumentos a que primeiro recorremos. Queremos aumentar nosso nível de opção. Queremos ter mais moldes para despejar o líquido das sensações da vida, a fim de termos maior número e qualidade de emoções na vida. Se você quer mesmo efetuar essa mudança, procure 3 amigos, explique o que está fazendo, que palavras deseja, e peça que lhe perguntem, com todo o respeito: você está, palavra antiga, ou, palavra nova? Assuma também o empenho de romper seus padrões, sempre que possível. Dê a si mesmo um prazer imediato, sempre que usar a nova alternativa, e assim desenvolverá um novo nível de opção para a sua vida. Claro que o uso do vocabulário transformacional não se limita à redução da intensidade negativa. Também nos oferece a oportunidade de intensificar com extremo vigor a intensidade de emoções positivas. Quando alguém lhe perguntar como tem passado, em vez de responder bem ou mais ou menos, surpreenda a pessoa ao exclamar: eu me sinto espetacular. Por mais simplista que isso possa parecer, cria um novo padrão em sua neurologia, um novo caminho moral para o prazer. Por isso, agora, escreva 3 expressões que você usa para descrever como se sente ou como tem passado, numa base regular, que são apenas corretas em sua orientação: estou me sentindo bem, estou ótimo, as coisas caminham. Depois, encontre novas, que o inspirem de uma forma absoluta. Se quer algumas sugestões, examine a lista seguinte, e circule as palavras que ache que seria divertido acrescentar a seu vocabulário, a fim de dar tempero à sua atual experiência de vida. Boa palavra, grande palavra, estou me sentindo, para estou me sentindo, alerta para energizado, muito bem para magnífico, atraente para deslumbrante, desperto para ansioso por fazer, satisfeito para esplêndido, satisfeito para espetacular, confiante para absolutamente seguro, contente para sereno, curioso para fascinado, determinado para absolutamente seguro, ativo para energizado, animado para entusiasmado, excitado para extasiado, excitado para apaixonado, fantástico para fabuloso, rápido para vertiginoso, sentindo bem para com uma energia cósmica, sentindo bem para maravilhoso, ótimo para espetacular, focalizado para energizado, afortunado para abençoado, divertido para na maior animação, contente para nas nuvens, satisfeito para melhor do que excelente, satisfeito para não podia ser melhor, satisfeito para vibrante, satisfeito para exuberante, satisfeito para exultante, satisfeito para fenomenal, feliz para extasiado, feliz para explodindo de
felicidade, interessado para fascinado, interessante para cativante, amado para adorado, amando para irradiando amor, amando para apaixonado, motivado para compelido, avançando para avançando a toda, sem problemas para feliz, nada mal para não podia ser melhor, prestando atenção para focalizado, tranquilo para sereno, perfeito para extraordinário, agradável para monumental, vigoroso para invencível, ágil para explosivo, engenhoso para brilhante, seguro para centrado, seguro para confiante, seguro para ousado, seguro para fortalecido, esperto para talentoso, estimulado para elétrico, forte para invencível. 8. Use o mesmo sistema de procurar 3 amigos para ajudá-lo a usar essas palavras novas, poderosas e positivas, e divirta-se no processo. Atenue o seu enfoque da dor com os outros. É difícil superestimar o impacto do nosso vocabulário transformacional em nós mesmos e nos outros. Precisamos lembrar o valor de usar o que eu chamo de atenuadores e intensificadores. Eles nos proporcionam um grau maior de precisão nos contatos com outras pessoas, quer seja um relacionamento romântico, profissional, ou de qualquer outro tipo. Anos atrás, quando eu achava que havia algo errado em meu empreendimento, chamava a pessoa apropriada, e dizia: estou muito preocupado com isso, ou isso me deixou perturbado. Sabe o que acontecia? Meu padrão de linguagem automaticamente provocava uma reação na pessoa, mesmo quando não era essa a minha intenção. Muitas vezes ela tendia a cair na defensiva, algo que impedia a nós dois de encontrar uma solução para o desafio. Acabei aprendendo a me expressar de uma maneira diferente, mesmo quando sinto com mais intensidade. Estou um pouco apreensivo com uma coisa. Pode me ajudar? Em primeiro lugar, falar assim reduzia minha intensidade emocional, o que beneficiava a mim e a pessoa com quem me comunicava. Por quê? Porque apreensivo é uma palavra muito diferente de preocupado. Se você diz que está preocupado com alguma coisa, pode transmitir a impressão de que não tem fé na capacidade da outra pessoa. E segundo, acrescentar um pouco abranda a mensagem de maneira significativa. Assim, pela redução de minha intensidade, eu permitia que a pessoa reagisse de uma posição de força, e também realçava meu nível de comunicação. Dá para você perceber como isso também melhoraria suas interações em casa. Como se comunica habitualmente com seus filhos? Não compreendemos muitas vezes o poder de nossas palavras sobre as crianças. Da mesma forma que os adultos, as crianças tendem a absorver as coisas em termos pessoais, e precisamos ser sensíveis aos possíveis desdobramentos de comentários impensados. Em vez de explodir em protestos impacientes, como "você é tão estúpido", ou "você é tão desastrado", um padrão que pode em alguns casos solapar bem fundo o senso do próprio valor de uma criança. Trate de romper esse padrão, dizendo algo como: estou ficando um pouco desgostoso com seu comportamento. Venha até aqui para conversarmos a respeito. Não apenas isso rompe o padrão, permitindo a ambos o acesso a um estado em que podem comunicar seus sentimentos e desejos de modo objetivo, mas também transmite à criança a mensagem de que o problema não é com ela como uma pessoa, mas sim com seu comportamento, algo que pode ser mudado. Isso pode construir o que eu chamo de ponte da realidade, Reality Bridge, a base para uma comunicação mais poderosa e positiva entre duas pessoas, e ter um impacto mais poderoso e positivo em seus filhos. A ponte dona realidade é uma estratégia de comunicações que nossa companhia, Souza Success System, usa em programas de treinamento empresarial, para aprofundar a interação entre a administração e empregados, e também entre membros da equipe executiva. A solução, em qualquer dessas situações, é ser capaz de romper seu padrão. De outro jeito, em seu estado árido, poderá dizer coisas de que se arrependerá depois. É exatamente assim que muitos relacionamentos são destruídos. No estado de ira, podemos dizer coisas que magoam os sentimentos de alguém, e levam-no a querer retaliar, ou faz com que se sinta tão magoado que nunca mais vá querer se abrir conosco. Portanto, temos de compreender o poder de nossas palavras, tanto para criar quanto para destruir. O povo alemão não é uma nação guerreira. É um povo militar, o que significa que não deseja uma guerra, mas também não a teme.
Ama a paz, mas também ama sua honra e liberdade. Adolf Hitler. As palavras têm sido usadas por demagogos ao longo dos séculos para assassinar e subjugar, como ocorreu quando Hitler perverteu as frustrações de uma nação em ódio contra um pequeno grupo de pessoas, e em sua ânsia de território persuadiu o povo alemão a ir à guerra. Saddam Hussein rotulou sua invasão do Kuwait e as hostilidades subsequentes de Jihad, ou Guerra Santa, o que transformou por completo as percepções dos cidadãos iraquianos sobre a justiça de sua causa. Numa extensão menor, podemos encontrar na história americana recente muitos exemplos do uso cuidadoso das palavras para redefinir uma experiência. Durante a Guerra do Golfo Pérsico, o jargão dos militares era extremamente complexo, mas serviu para atenuar o impacto da destruição que estava ocorrendo. Durante a administração Reagan, o míssil MX foi rebatizado para Guardião da Paz. A administração Eisenhower referia-se sistematicamente à Guerra da Coreia como uma ação policial. Devemos ser precisos nas palavras que usamos porque contêm um significado não apenas para nós, sobre nossa própria experiência, mas também para os outros. Se você não gosta dos resultados que vem obtendo em sua comunicação com outras pessoas, analise mais a fundo as palavras que tem usado, e torne-se mais seletivo. Não estou sugerindo que você se torne tão sensível a ponto de não usar uma palavra. Mas é fundamental escolher palavras que o fortalecem. Também é sempre proveitoso baixar a intensidade de nossas emoções negativas. A resposta é não. Às vezes precisamos entrar num estado de raiva, a fim de criar alavanca suficiente para promover uma mudança. Todas as emoções humanas têm seu lugar, como explicaremos no capítulo 11. Contudo, é preciso ter certeza de que o acesso inicial não será aos estados mais negativos e intensos. Assim, por favor, não me interprete mal. Não estou lhe pedindo que leve uma vida sem sensações ou emoções negativas. Há circunstâncias em que podem ser muito importantes. Falaremos a respeito de uma delas no capítulo seguinte. Compreenda que o nosso objetivo é sistematicamente sentir menos dor em nossa vida, e mais prazer. O domínio do vocabulário transformacional é um dos passos mais simples e poderosos para alcançar esse objetivo. Tome cuidado com os rótulos que podem limitar sua experiência. Como mencionei no primeiro capítulo, trabalhei com um rapaz que foi outrora rotulado como incapacitado para o aprendizado, e agora é avaliado como um gênio. Você pode imaginar o quanto essa mudança nas palavras transformou radicalmente sua percepção de si mesmo. E agora, uma pausa para o patrocinador. Há ocasiões em que o vocabulário é ainda mais transformacional do que se deseja, um fato que pode ser confirmado por vários grandes anunciantes. Depois de traduzir seu slogan Pepsi dá vida para o chinês, os executivos da companhia descobriram que estavam gastando milhões de dólares para anunciar Pepsi traz seus ancestrais de volta da sepultura. A Chevrolet, surpresa com as poucas vendas de seu compacto Nova na América Latina, acabou descobrindo que o nome do carro em espanhol significava não vá. Quanto de sua capacidade ele agora explora? Quais são as palavras pelas quais você quer ser conhecido? Qual a palavra ou frase característica que deseja que os outros identifiquem com você? Devemos ser muito cuidadosos na aceitação dos rótulos dos outros, porque assim que atribuímos um rótulo a uma coisa, criamos uma emoção correspondente. Em nenhuma outra área isso é tão verdade quanto nas doenças. Tudo que já estudei no campo da psiconeuroimunologia reforça a ideia de que as palavras que usamos produzem poderosos efeitos bioquímicos. Numa entrevista com Norman Cousins, ele me falou sobre o trabalho que realizara nos últimos 12 anos, com mais de 2.000 pacientes. Muitas vezes ele constatou que no momento em que um paciente era diagnosticado, ou seja, tinha um rótulo atribuído a seus sintomas, seu estado se agravava. Rótulos como câncer, esclerose múltipla e doença cardíaca tendiam a produzir pânico nos pacientes, levando-os ao desamparo e depressão, que acarretavam uma deterioração da eficácia do sistema imunológico do corpo.
Por outro lado, os estudos demonstraram que se os pacientes pudessem se libertar da depressão produzida por determinados rótulos, havia uma melhoria automática em seus sistemas imunológicos. As palavras podem produzir doença. As palavras podem matar, disse-me Cousins. Por isso, os médicos sensatos são muito cuidadosos pela maneira com que se comunicam. Esse é um dos motivos pelos quais, em Fortunati Management, nossa companhia de administração médica, trabalhamos com os médicos não apenas para ajudá-los a desenvolver suas clínicas, mas também para ensiná-los a aprofundar sua sensibilidade emocional, o que lhes permite oferecer uma contribuição maior. Se você está numa profissão em que trabalha com pessoas, é imperativo que compreenda o poder das palavras de causar impacto em todos ao seu redor. Se você continua cético, sugiro que teste o vocabulário transformacional consigo mesmo, e veja o que acontece. Muitas vezes, em seminários, as pessoas dizem coisas como "estou furioso com o que fulano fez comigo". Pergunto no mesmo instante: está furioso ou magoado? A pergunta as leva a reavaliarem a situação. Quando escolhem uma nova palavra e dizem "acho que estou magoado", dá para perceber que sua fisiologia reflete uma queda na intensidade. É muito mais fácil lidar com a mágoa do que com a raiva. Da mesma forma, você pode reduzir sua intensidade emocional em áreas que talvez nunca tenha imaginado. Por exemplo, em vez de usar a frase "estou morto de fome", por que não experimenta dizer "sinto um pouco de fome"? Ao usá-la, vai descobrir, como aconteceu comigo, que pode literalmente baixar a intensidade de seu apetite numa questão de momentos. Às vezes as pessoas comem demais apenas por causa de um padrão habitual de se levarem a um frenesi emocional. Parte disso começa com a linguagem que usam de modo sistemático. Num recente seminário de encontro com o destino, temos um exemplo extraordinário do poder de usar as palavras para a mudança instantânea do estado de uma pessoa. Uma das participantes voltou do jantar absolutamente radiante. Contou-nos que antes do jantar experimentara um impulso intenso de chorar, e saíra correndo da sala, angustiada. Tudo estava muito confuso, disse ela. Tinha a sensação de que ia explodir. Pensei que ia ter um colapso. Mas depois disse a mim mesma: nada disso. Você está tendo um rompimento. O que me fez rir. E depois ainda pensei: mais do que um rompimento, é uma abertura. Apenas pela mudança das palavras, ela assumirá o controle de seu processo de rotulação, vocabulário, e com isso mudará por completo seu estado e a percepção de sua experiência, e assim transformar a sua realidade. Agora é a sua oportunidade. Assuma o controle. Verifique as palavras que usa habitualmente, e substitua-as por outras que o fortaleçam, elevando ou baixando a intensidade emocional, conforme for mais apropriado. Comece hoje. Acione esse processo. Anote suas palavras, assuma seu compromisso, tenha persistência, e saiba que o poder desse instrumento simples vai se manifestar sem necessidade de qualquer outra coisa. Agora, vamos analisar algo que é também divertido e simples, dando-lhe forças para administrar suas emoções sistematicamente. Juntos, vamos abrir uma trilha de possibilidades e explorar o pleno impacto de 10 o poder das metáforas da vida. Destruir os bloqueios, derrubar o muro, largar a corda e dançar a caminho do sucesso. A metáfora talvez seja uma das mais proveitosas potencialidades do homem. Sua eficácia beira a magia, e parece um instrumento para a criação que Deus esqueceu dentro de uma de suas criaturas quando a fez. José Ortega y Gasset. Estou no fim da linha. Não consigo passar pelo muro. Minha cabeça parece que vai explodir. Estou numa encruzilhada. Empaquei. Estou flutuando no ar. Estou me afogando. Estou feliz como um passarinho. Cheguei a um beco sem saída. Estou carregando o mundo nos ombros. No capítulo anterior, falamos sobre o poder das palavras de moldar nossa vida e dirigir nosso destino. Agora, vamos analisar determinadas palavras que podem conter ainda mais significado e intensidade emocional: as metáforas. A fim de compreender as metáforas, devemos primeiro compreender os símbolos. O que cria um impacto mais imediato, a palavra cristão ou a imagem de uma cruz?
Se você é como muitas pessoas, a cruz tem mais poder de produzir emoções positivas imediatas. Literalmente, não passa de duas linhas cruzadas, mas tem o poder de comunicar um padrão e um sistema de vida para milhões de pessoas. Agora, pegue essa cruz, transforme-a numa suástica e compare com a palavra nazista. O que tem mais poder de influenciá-lo negativamente? Mais uma vez, se você é como a maioria, a suástica tende a produzir sensações mais fortes e mais imediatas do que a palavra. Ao longo da história humana, os símbolos têm sido empregados para desencadear reações emocionais e moldar o comportamento dos homens. Muitas coisas servem como símbolos: imagens, sons, objetos, ações, e também palavras. Se as palavras são simbólicas, então as metáforas são símbolos intensificados. O que é uma metáfora? Sempre que explicamos ou comunicamos um conceito pela comparação com outra coisa, estamos usando uma metáfora. As duas coisas podem ter pouca semelhança concreta entre si, mas nossa familiaridade com uma permite adquirir uma compreensão da outra. As metáforas são símbolos, e como tais podem criar intensidade emocional ainda mais depressa, e de forma mais completa, do que as palavras tradicionais que usamos. As metáforas podem nos transformar instantaneamente. Como seres humanos, estamos sempre pensando e falando em metáforas. Muitas vezes as pessoas dizem que estão entre o fogo e a frigideira. Sentem-se no escuro, ou lutando para manter a cabeça acima d'água. Você acha que pode ficar um pouco mais estressado se pensar em enfrentar seu desafio em termos de lutar para manter a cabeça acima d'água, em vez de galgar a escada do sucesso? Você se sentiria diferente na hora de fazer um teste se pensasse em navegar através, em vez de se debater. Sua percepção e experiência do tempo mudaria se falasse do tempo se arrastando, em vez do tempo voando. Pode apostar que sim. Um dos meios primários de aprendizado é através das metáforas. Aprender é o processo de fazer novas associações na mente, criar novos significados, e as metáforas são idealmente apropriadas para isso. Quando não compreendemos algo, uma metáfora proporciona um meio de perceber como o que não compreendemos é parecido com algo que compreendemos. A metáfora ajuda-nos a vincular um relacionamento. Se X é como Y, e compreendemos X, subitamente compreendemos T. Se, por exemplo, alguém tenta explicar a eletricidade, usando termos como ohms, amperes, watts e resistência elétrica, as possibilidades são de confundi-lo totalmente, porque é provável que você não tenha compreensão dessas palavras, não tenha referências para elas, e assim se torna difícil compreender o relacionamento. Mas o que aconteceria se eu explicasse a eletricidade pela comparação com algo que você já conhece? E se eu desenhasse um cano e perguntasse: já viu água correndo por um cano? Você diria que sim. Depois, eu diria: e se houvesse uma pequena saliência que poderia reduzir a quantidade de água passando pelo cano? Essa pequena saliência é o que uma resistência faz numa unidade elétrica. Você saberia agora o que é uma resistência? Pode apostar que sim, e saberia no mesmo instante. Por quê? Porque eu lhe disse como isso era parecido com uma coisa que você já compreendia. Todos os grandes mestres, Buda, Maomé, Confúcio, Lao Tse, usaram metáforas para transmitir suas mensagens ao homem comum. Independente de crença religiosa, a maioria concorda que Jesus Cristo foi um mestre extraordinário, cuja mensagem de amor perdurou, não apenas por causa do que ele disse, mas também pela maneira como disse. Ele não procurou os pescadores, e lhes disse que queria que recrutassem cristãos. Não haveria referências para o recrutamento. Por isso, Jesus lhes disse que queria que se tornassem pescadores de homens. No instante em que Jesus usou a metáfora, eles compreenderam o que precisavam fazer. Essa metáfora lhes proporcionou um processo por analogia, passo a passo, sobre o modo de atrair outros para a fé. Ao apresentar suas parábolas, Jesus transmitiu ideias complexas em imagens simples, que transformavam qualquer um que absorvesse a mensagem no coração.
Mas na verdade Jesus não apenas foi um mestre como contador de histórias, mas também usou toda a sua vida como uma metáfora para ilustrar a força do amor de Deus e a promessa de redenção. As metáforas podem nos fortalecer, pela expansão e enriquecimento da experiência de vida. Infelizmente, porém, se não tomarmos cuidado, ao adotarmos uma metáfora, podemos também assumir muitas convicções limitadoras que a acompanham. Durante anos, os físicos usaram a metáfora do sistema solar para descrever o relacionamento dos elétrons com os prótons e nêutrons, dentro do núcleo de um átomo. O que era sensacional nessa metáfora? Ajudava os estudantes a compreender o relacionamento entre o átomo e algo que já entendiam. Eles podiam imediatamente imaginar o núcleo como o Sol, e os elétrons como planetas girando ao redor. O desafio era o fato de que, pela adoção dessa metáfora, os físicos, sem o perceberem, adotavam um sistema de convicção de que os elétrons permaneciam em órbitas equidistantes do núcleo, da mesma maneira que os planetas permaneciam em órbitas basicamente equidistantes do Sol. Era uma pressuposição inacurada e limitadora. Encerrou os físicos, por vários anos, num padrão de irresolução de muitas questões atômicas, tudo por causa de um falso conjunto de pressuposições, adotado em decorrência dessa metáfora. Sabemos hoje que os elétrons não mantêm órbitas equidistantes. Suas órbitas variam em distância do núcleo. Essa nova compreensão só foi adotada depois que se abandonou a metáfora do sistema solar. O resultado foi um salto qualitativo na compreensão da energia atômica. Metáforas globais. Lembra-se do meu furioso diretor executivo? No mesmo dia em que fiz as distinções que levaram à criação da tecnologia do vocabulário transformacional, descobri o valor do que chamo de metáforas globais. Sabia que meu diretor executivo usou palavras que intensificavam sua emoção, e me perguntei o que o fazia ter, em primeiro lugar, aqueles sentimentos negativos. Como já sabemos, tudo o que fazemos baseia-se no estado em que nos encontramos, e nosso estado é determinado pela fisiologia e a maneira como representamos as coisas na mente. Perguntei-lhe por que estava tão transtornado, ao que ele respondeu: é como se eles nos metessem numa caixa, com uma arma encostada em nossas cabeças. Acha que você reagiria com toda a intensidade se acreditasse ou representasse em sua mente que se encontrava acuado numa situação assim? Não é difícil imaginar por que ele sentia tanta raiva. Durante muitos anos, sem percebê-lo, eu ajudara pessoas a mudarem como se sentiam pela interrupção de seus padrões, e pela mudança de suas metáforas. Apenas não me achava consciente do que fazia. Isso é parte do poder de criar um rótulo. Depois que tem um rótulo para o que você faz, pode produzir um comportamento sistemático. Perguntei a meu diretor executivo: de que cor é a pistola de esguichar água? Ele fitou-me em estado de perplexidade. Como? Repeti a pergunta. De que cor é a pistola de esguichar água? Isso rompeu seu padrão. A fim de responder, sua mente teve de focalizar minha estranha pergunta, o que mudou imediatamente seu foco interno. Quando ele começou a imaginar uma pistola de esguichar água, não acha que sua emoção mudou em decorrência? Pode apostar que sim. Ele desatou a rir. Praticamente qualquer pergunta que formulamos com insistência, a pessoa acabará definindo uma resposta, mudando seu foco ao apresentá-la. Por exemplo, se eu lhe disser várias vezes não pense na cor azul, qual é a cor em que você vai pensar? A resposta, sem dúvida, é azul. E aquilo sobre o qual você pensa, é o que vai sentir. Levando a pensar na situação em termos de uma pistola de esguichar água, destruí no mesmo instante sua imagem enfraquecedora, e assim mudei seu estado emocional no momento. E a caixa? Cuidei dessa parte de uma maneira diferente, porque sabia que ele era competitivo. Limitei-me a dizer: quanto a essa ideia de caixa, não posso falar a seu respeito, mas sei que ninguém jamais poderia construir uma caixa bastante grande para me caber. Pode imaginar a rapidez com que isso destruiu a ideia da caixa. Esse homem sente uma intensidade regular porque opera com metáforas agressivas.
Se você se sente realmente mal com alguma coisa, verifique as metáforas que está usando para descrever seu sentimento, ou porque não progride, ou o que o atrapalha. Muitas vezes você vem usando uma metáfora que intensifica seus sentimentos negativos. Quando as pessoas experimentam dificuldades, dizem com frequência como sinto o peso do mundo nas minhas costas, ou tem um muro na minha frente, e não consigo ultrapassá-lo. Mas as metáforas enfraquecedoras podem ser mudadas com a mesma rapidez com que foram criadas. Você optou por representar a metáfora como real. Pode mudá-la com a mesma presteza. Portanto, se alguém me diz que sente como se estivesse com o peso do mundo em suas costas, eu direi no mesmo instante: pois largue o mundo e siga em frente. A pessoa me lança um olhar surpreso, mas para compreender o que acabei de dizer, efetua uma mudança em seu foco, e por conseguinte como se sente. Ou se alguém me diz que não consegue fazer nenhum progresso, que está sempre esbarrando num muro, digo para deixar de bater, e tratar de abrir um buraco no muro. Ou para escalá-lo, fazer um túnel por baixo, contorná-lo, abrir a porta e passar. Por mais simplista que isso possa parecer, você ficaria surpreso ao observar a rapidez com que a pessoa reage. Repito, no momento em que você representa as coisas de uma maneira diferente em sua mente, muda imediatamente a maneira como se sente. Se alguém me diz estou no fim da linha, eu respondo pois então mude de ônibus, e siga em frente. Muitas vezes as pessoas pensam em como se sentem empacadas numa situação, você nunca está empacado. Pode se sentir um pouco frustrado, pode não ter as respostas claras, mas não está empacado. No instante em que representa a situação para si mesmo como se estivesse empacado, porém, é exatamente assim que vai se sentir. Devemos ter muito cuidado com as metáforas que nos permitimos usar. É preciso tomar cuidado também com as metáforas que os outros propõem. Li recentemente um artigo sobre o fato de que Sally Field está agora completando 44 anos. O artigo dizia que ela começa a descer pela encosta escorregadia da meia-idade. Que modo horrível e enfraquecedor de representar sua sabedoria em expansão. Se você se sente no escuro, basta acender as luzes. Se você se sente afogando no mar de confusão, vá até a praia e relaxe na ilha de compreensão. Sei que isso pode parecer puéril, mas o que é realmente puéril é nos permitir a escolha inconsciente de metáforas que nos enfraquecem, numa base sistemática. Devemos assumir o comando de nossas metáforas, não apenas para evitar as metáforas problemáticas, mas também para podermos adotar as metáforas fortalecedoras. A partir do momento em que se torna sensibilizado para as metáforas que você e as outras pessoas usam, fazer uma mudança se torna muito fácil. Você só precisa perguntar a si mesmo: é isso mesmo o que estou querendo dizer? É assim mesmo, ou esta metáfora é inacurada? Lembre-se, sempre que você diz eu me sinto como ou isto é como, a palavra como é muitas vezes o gatilho para o uso de uma metáfora. Portanto, faça a si mesmo uma pergunta fortalecedora. Indague: qual seria uma metáfora melhor? O que mais é assim? Por exemplo, se perguntasse o que a vida significa para você, ou qual é a sua metáfora para a vida, poderia dizer: a vida é como uma batalha constante, ou a vida é uma guerra. Se você adotasse essa metáfora, passaria a adotar também uma série de convicções que a acompanham. Como exemplo do átomo e do sistema solar, você começaria a conduzir seu comportamento baseado num conjunto de convicções inconscientes, contido nessa metáfora. Todo um conjunto de regras, ideias e noções preconcebidas acompanha qualquer metáfora que você adota. Assim, se acredita que a vida é uma guerra, como isso influencia as suas percepções da vida? Pode dizer é dura, e acaba com a morte. Ou serei eu contra todo mundo. Ou é lobo comendo lobo. Ou se a vida é de fato uma batalha, então posso sair machucado. Todos esses filtros têm um impacto em suas convicções inconscientes sobre as pessoas, possibilidades, trabalho, esforço, e a própria vida. Essa metáfora afetará suas decisões sobre como pensar, como sentir, e o que fazer. Moldará suas ações, e com isso seu destino.
A vida é um jogo. Pessoas diferentes têm metáforas globais diferentes. Por exemplo, lendo as entrevistas de Donald Trump, percebi que ele se refere com frequência à vida como um teste. Ou você ganha o primeiro lugar, ou perde, não há posição intermediária. Pode imaginar o estresse que isso deve criar em sua vida, ao interpretá-la dessa maneira. Se a vida é um teste, talvez seja difícil. Talvez seja melhor você estar preparado. Talvez você possa ser reprovado, ou colar. Para algumas pessoas, a vida é uma competição. Isso pode ser divertido, mas também pode significar que há outras pessoas que você precisa vencer, que só pode haver um vencedor. Para algumas pessoas, a vida é um jogo. Como isso pode influenciar suas percepções? A vida pode ser divertida, que grande conceito! Pode ser um tanto competitiva. Pode ser uma oportunidade para você jogar e desfrutar muito mais. Algumas pessoas dizem: se é um jogo, então haverá perdedores. Outras indagam: haverá necessidade de muita habilidade. Tudo depende das convicções que você associa à palavra jogo. Mas com essa metáfora, você também passa a ter uma série de filtros que afetarão sua maneira de pensar e sentir. Com toda certeza, a metáfora de Madre Teresa para a vida é a de que é sagrada. E se você acreditasse que a vida é sagrada? Se fosse essa a sua metáfora primária, poderia ter mais reverência pela vida, ou pensar que não tem permissão para se divertir tanto. E se você acredita que a vida é uma dádiva? De repente, torna-se uma surpresa, algo divertido, algo especial. E se você pensa que a vida é uma dança? Não seria sensacional? Seria lindo, algo que faria com outras pessoas, algo com graça, ritmo e alegria. Qual dessas metáforas representa propriamente a vida? Provavelmente todas são úteis, em diferentes ocasiões, para ajudá-lo a interpretar o que precisa fazer para promover mudanças. Mas não se esqueça que todas as metáforas contêm benefícios em algum contexto, e limitações em outros. À medida que me tornei mais sensível às metáforas, passei a acreditar que ter apenas uma metáfora é um grande meio de limitar sua vida. Não haveria nada de errado com a metáfora do sistema solar se um físico tivesse também muitos outros meios de descrever os átomos. Portanto, se queremos expandir nossas vidas, devemos expandir as metáforas que usamos para descrever o que é nossa vida, ou o que são nossos relacionamentos, ou mesmo quem somos como seres humanos. Estamos limitados à metáfora sobre a vida ou sobre átomos? Claro que não. Temos metáforas para quase todas as áreas de nossa experiência. Pegue o trabalho, por exemplo. Algumas pessoas dirão trabalho como um burro de carga, ou é um trabalho de escravo. Como acha que essas pessoas se sentem em relação a seus empregos? Alguns empresários que conheço usam metáforas globais como o meu patrimônio para descrever sua empresa, e meu passivo para descrever os empregados. Como acha que isso afeta a maneira como tratam as pessoas? Outros encaram suas empresas como uma horta que é preciso cuidar e melhorar todos os dias, e ao final se colherá a recompensa. Ainda outros consideram o trabalho como uma oportunidade de conviver com amigos, de participar de uma equipe vencedora. Quanto a mim, penso em minhas empresas como famílias. Isso nos permite transformar a qualidade das relações que partilhamos. A vida é como pintar um quadro, não fazer uma soma. Oliver Wendell Holmes, Jr. Você pode agora perceber como a mera mudança de uma metáfora global, de a vida é uma competição para a vida é um jogo, pode no mesmo instante mudar sua experiência de vida, em muitas áreas ao mesmo tempo. Seus relacionamentos mudariam se encarasse a vida como uma dança? Poderia mudar a maneira como opera seus negócios? Pode apostar que sim. Este é um exemplo de ponto fundamental, uma mudança global, em que efetuar essa única mudança transformaria a maneira como você pensa e sente, em diversas áreas de sua vida. Não estou dizendo que há uma maneira certa ou errada de encarar as coisas. Compreenda apenas que mudar uma metáfora global pode imediatamente transformar a maneira como você considera toda a sua vida.
Assim como acontece com o vocabulário transformacional, o poder das metáforas está em sua simplicidade. Conduzi há alguns anos um programa de confirmação em Scottsdale, Arizona. No meio do seminário, um homem levantou-se de um pulo, e começou a cutucar as pessoas ao redor com a mão, como se empunhasse uma faca, ao mesmo tempo em que berrava: "Estou apagando! Estou apagando!" Um psiquiatra, sentado 2 filas à sua frente, gritou: "Oh, não! Ele está tendo um colapso psicótico." Por sorte, não aceitei o rótulo de vocabulário transformacional do psiquiatra. Ainda não desenvolverá o conceito de metáforas globais. Fiz apenas o que melhor sabia fazer. Interrompi o padrão do homem. Aproximei-me, e disse: "Então se acenda. Trate de se acender agora." Ele ficou aturdido por um momento. Parou o que fazia, e todos observaram, à espera do que aconteceria em seguida. Em poucos segundos, o rosto e o corpo do homem mudaram. Ele passou a respirar de um modo diferente. Insisti: "Acenda-se todo." Perguntei como ele se sentia agora, e a resposta foi: "Assim é muito melhor." Mandei que ele sentasse, e continuei com o seminário. Todos pareciam desconcertados, e confesso que eu também me sentia um pouco surpreso pela manobra ter dado certo com tanta facilidade. 2 dias depois, o homem me procurou e disse: "Não sei o que deu em mim, mas completei 40 anos naquele dia, e de repente me senti completamente perdido. Tive vontade de cutucar as pessoas, porque me senti na escuridão, que ameaçava me apagar por completo. Mas quando você disse para eu me acender, tudo se iluminou. E me senti todo diferente. Passei a ter novos pensamentos, e hoje me sinto muito bem." E ele continuou a se sentir bem, apenas pela mudança de uma metáfora simples. Até aqui, falamos apenas sobre a maneira de reduzir nossa intensidade emocional negativa através do uso do vocabulário transformacional e metáforas globais. Contudo, às vezes é útil e importante sentirmos emoções negativas com uma grande intensidade. Por exemplo, conheço um casal que tem um filho viciado em drogas e álcool. Eles sabiam que precisavam fazer alguma coisa para levá-lo a mudar seus padrões destrutivos, mas ao mesmo tempo tinham associações mistas sobre a interferência na vida do filho. O que finalmente levou-os à pressão máxima, e proporcionou-lhes alavanca suficiente para agirem, foi uma conversa que tiveram com o ex-viciado, que lhes disse: "Há 2 balas apontadas para a cabeça de seu filho neste momento. Uma são as drogas, a outra é o álcool. Uma ou outra vai matá-lo, é apenas uma questão de tempo, se vocês não o detiverem agora." Quando a situação foi representada desse jeito, eles foram compelidos à ação. Subitamente, a falta de ação significaria permitir que o filho morresse, enquanto antes eles representavam o problema do rapaz como um mero desafio. Até adotarem essa nova metáfora, careciam da potência emocional para fazer qualquer coisa que fosse necessária. Sinto-me feliz em informar que eles conseguiram ajudar o filho a inverter a situação. Não se esqueça de que as metáforas que usamos determinarão nossas ações. Selecione suas metáforas globais. Enquanto desenvolvia antenas para me tornar sensível às metáforas globais dos outros, li uma entrevista da antropóloga Mary Catherine Bateson, em que ela disse: "Poucas coisas são mais debilitantes do que uma metáfora tóxica é uma percepção extraordinária, com a qual eu logo adquiriria uma experiência direta." Moyers, Bill, A World of Ideas, Nova York. Doubleday, 1989. Em um dos meus seminários de encontro com o destino, quase todos se queixavam de uma determinada mulher, antes mesmo que a programação começasse. Ela criara uma confusão na área de registro, e assim que entrou no auditório começou a se queixar de tudo que era possível e imaginável. Primeiro, era muito quente, depois, fazia frio demais. Irritou-se com o homem sentado na sua frente, porque ele era alto demais. E assim por diante. Quando comecei a falar, não se passaram 5 minutos sem que ela me interrompesse, tentando descobrir como não podia funcionar o que eu acabara de dizer, ou alegando que não era bem verdade, ou afirmando que havia exceções.
Tentei romper seu padrão, mas focalizava o efeito, em vez da causa. Mas compreendi de repente que ela devia ter alguma convicção global ou metáfora global sobre a vida que a tornavam tão fanática para os detalhes, e quase desdenhosa em seu enfoque. Perguntei-lhe: o que está tentando ganhar ao fazer isso? Sei que deve ter intenções positivas. Qual é a sua convicção sobre a vida, ou sobre detalhes, ou sobre se as coisas são certas ou erradas? Ao que ela respondeu: acho que os pequenos vazamentos afundam o navio. Se você pensasse que ia se afogar, não seria também fanático para descobrir qualquer possibilidade de vazamento? Era assim que aquela mulher encarava a vida. De onde vinha aquela metáfora? Descobri que a mulher experimentara várias situações na vida em que pequenas coisas haviam lhe custado muito. Atribuía seu divórcio a pequenos problemas que não conseguira superar, problemas de que nem mesmo tivera conhecimento. Da mesma forma, sentia que suas dificuldades financeiras eram o resultado de causas também pequenas. Adotara aquela metáfora para não ter de experimentar de novo uma dor igual no futuro. Era evidente que ela não se mostrava muito ansiosa em mudar de metáforas, sem que eu lhe proporcionasse uma alavanca. A partir do momento em que a fiz perceber a dor que essa metáfora criava constantemente em sua vida, e o prazer imediato que poderia experimentar com a mudança, pude ajudá-la a romper seu padrão e a mudar sua metáfora, criando uma série de novos meios de considerar a si mesma e a vida. Ela combinou uma variedade de metáforas globais, a vida como um jogo, a vida como uma dança, e você deveria ter a transformação, não apenas no modo como passou a tratar as outras pessoas, mas também no jeito como começou a tratar a si mesma, porque antes sempre encontrava também pequenos vazamentos em sua própria pessoa. Essa única mudança afetou a maneira como ela encarava tudo, e é um grande exemplo de como mudar uma única metáfora global pode transformar todas as áreas de sua vida, do amor próprio aos relacionamentos, e como você lida com o mundo em geral. Com todo o poder que as metáforas exercem sobre nossas vidas, o mais assustador é que a maioria das pessoas nunca selecionou conscientemente as metáforas com que representa as coisas para si mesma. De onde você tirou suas metáforas? Provavelmente pegou-as de pessoas ao seu redor, de pais, professores, colegas de trabalho, amigos. Aposto que não pensou no impacto dessas metáforas, ou talvez nem sequer tenha pensado nelas, e depois simplesmente se tornaram um hábito. Toda percepção da verdade é a detecção de uma analogia. Henri David Editorial. As pessoas me perguntaram durante anos o que eu fazia exatamente. Em diversas ocasiões, experimentei metáforas diferentes. Sou um professor, sou um estudioso, sou um caçador da excelência humana, sou um terapeuta, sou um conselheiro, mas nenhuma transmitia o sentimento certo. As pessoas me concediam uma abundância de metáforas. Eu era conhecido por muitos na imprensa como um guru. Essa é uma metáfora que eu evitava, porque sentia que a pressuposição que a acompanhava era de que as pessoas se tornavam dependentes de mim para criar suas mudanças, o que nunca as fortaleceria. Como acredito que todos devemos ser responsáveis por nossas próprias mudanças, evitava essa metáfora. Um dia, porém, encontrei finalmente a resposta. Sou um treinador, pensei. O que é um treinador? Para mim, um treinador é alguém que se torna seu amigo, alguém que se importa realmente com você. Um treinador está empenhado em ajudá-lo a alcançar o melhor de sua capacidade. Um treinador vai desafiá-lo, nunca o deixará se acomodar. O treinador possui conhecimento e experiência, porque já passou por tudo aquilo antes. Não é melhor do que a pessoa que está treinando, o que acabava com minha necessidade de ter de ser perfeito para a pessoa a quem eu ensinava. Na verdade, a pessoa a quem ele treina pode ter habilidades naturais superiores à sua. Mas porque um treinador concentrou seu poder numa área específica durante anos, é capaz de ensinar algumas noções, que podem transformar seu desempenho numa questão de momentos. Às vezes o treinador pode lhe ensinar novas informações, novas estratégias e habilidades. Mostra-lhe como obter resultados consideráveis.
Às vezes um treinador nem mesmo ensina coisas novas, mas apenas lembra o que você precisa fazer no momento certo, e o estimula a isso. Pensei, no fundo, sou um treinador do sucesso. Ajudo a treinar as pessoas para alcançarem o que querem, mais depressa e com mais facilidade. E todos precisam de um treinador, quer seja um executivo de alto nível, um estudante de pós-graduação, um construtor de casas, ou o presidente dos Estados Unidos. Assim que passei a usar essa metáfora, mudei a maneira como sentia em relação a mim mesmo. Senti-me menos estressado, mais relaxado. Senti-me mais próximo das pessoas. Não precisava ser perfeito, nem melhor. Passei a me divertir mais, e meu impacto sobre as pessoas se multiplicou por muitas vezes. Uma metáfora salvou sua vida. Martin e Janet Sheehan são duas pessoas que Becky e eu temos o privilégio de incluir entre os nossos amigos. Estão casados há quase 30 anos, e uma das coisas que mais respeito neles é o apoio total que conseguem um ao outro, à família, e a qualquer um em necessidade. Por mais que o público conheça Martin como um homem generoso, não tem ideia do quanto ele e Janet fazem juntos pelos outros, todos os dias. Esses dois são a própria epítome da integridade. Sua metáfora para a humanidade é a de uma gigantesca família, e assim sentem a mais profunda preocupação e compaixão até mesmo por totais estranhos. Lembro quando Martin partilhou comigo a história comovente de como sua vida mudou, há alguns anos, quando filmava Apocalipse Now. Antes dessa ocasião, ele encarava a vida como algo a temer. Agora, considera-a como um desafio fascinante. Por quê? Sua nova metáfora é a de que a vida é um mistério. Ele adora o mistério de ser um ser humano, a maravilha e o senso de possibilidade que se expande com sua experiência de cada novo dia. O que mudou sua metáfora? A dor intensa. O filme foi realizado nas selvas das Filipinas. As filmagens se prolongavam normalmente de segunda a sexta-feira. Na noite de sexta-feira, Martin e Janet faziam uma viagem de 2 horas e meia de carro até um refúgio de fim de semana em Manilha. Num fim de semana, porém, Martin teve de ficar para uma filmagem adicional na manhã de sábado. Janet já programara uma ida à cidade, a fim de comprar um olho de vidro para um trabalhador que era tão pobre que não tinha condições de pagá-lo, e não adiou a viagem. Naquela noite, Martin descobriu-se sozinho, virando de um lado para outro na cama, suando muito, e começando a experimentar uma dor intensa. Pela manhã, começou a sofrer um ataque cardíaco maciço. Partes do corpo ficaram dormentes e paralisadas. Ele caiu no chão, e pela pura força de vontade conseguiu rastejar até a porta, e gritou por socorro. Estendido ali, teve a experiência de morrer. Subitamente, tudo parecia tranquilo. Podia-se ver atravessando o lago distante. Pensou. Então morrer é assim. Foi nesse instante que compreendeu que não tinha medo de morrer, que na verdade vivera com medo da vida. Naquele momento, percebeu que a própria vida era o verdadeiro desafio. E tomou a decisão de viver. Reuniu o pouco de energia que ainda lhe restava, estendeu o braço para pegar alguma relva. Com um foco total, levantou lentamente a relva até o nariz. Mal podia sentir qualquer coisa. No momento em que cheirou a relva, a dor voltou, e ele teve certeza que continuava vivo. Continuou a lutar. Quando o pessoal da equipe técnica o encontrou, todos ficaram convencidos de que ele morreria. Suas expressões e seus comentários levaram Martin a questionar sua própria capacidade de sobreviver. Começou a perder as forças. Compreendendo que não havia tempo a perder, o piloto principal do filme arriscou a própria vida, voando de lado contra ventos de 30 e 40 nós, para levá-lo ao hospital na cidade. Ao chegar, ele foi posto numa maca e conduzido à sala de pronto-socorro, onde continuou a receber mensagens subliminares e ostensivas de que ia morrer. Tornava-se mais fraco a cada momento que passava. E foi então que Janet apareceu. Ela fora informada apenas de que o marido sofrerá um infarto, mas os médicos lhe falaram agora sobre a gravidade de seu estado. Janet recusou-se a aceitar como um fato inevitável. Sabia que Martin precisava de força.
Sabia também que precisava romper o padrão de medo do marido, além do seu próprio. Entrou em ação no mesmo instante, e conseguiu tudo como uma única declaração. Quando Martin abriu os olhos, ela exibiu um sorriso jovial, e disse: "É apenas um filme, meu bem. É apenas um filme." Martin disse que nesse instante soube que ia sobreviver, e começou a ficar curado. Que grande metáfora! De repente, o problema já não parecia tão grave, era algo que ele podia controlar. Não vale a pena ter um infarto por causa de um filme. Essa era a mensagem implícita, mas creio que, subliminarmente, a metáfora era ainda mais profunda. Afinal, a dor que você experimenta quando faz um filme nunca dura. Não é real, e em algum momento o diretor vai gritar corta. O uso por Janet dessa brilhante interrupção de padrão, essa única metáfora, ajudou Martin a mobilizar seus recursos, e até hoje ele acredita que salvou sua vida. As metáforas não apenas nos afetam como indivíduos, afetam também nossa comunidade e o mundo. As metáforas que adotamos culturalmente pendem nossas percepções e ações, ou falta de ação. Nas últimas décadas, com o advento das missões lunares, começamos a adotar a metáfora da espaçonave Terra. Embora essa metáfora parecesse sensacional, nem sempre funcionou bem na criação de uma reação emocional para lidar com os desafios ecológicos. Por quê? É difícil se tornar emocional em relação a uma espaçonave. É uma coisa dissociada. Compare isso com os sentimentos criados pela metáfora Mãe Terra. Você não se sente diferente em proteger sua mãe, em vez de manter limpa uma espaçonave. Os pilotos e marinheiros muitas vezes descrevem seus aviões ou navios como lindas mulheres. Dizem que ela é uma beleza. Por que não dizem ele é uma beleza? Porque provavelmente seriam muito mais bruscos com o avião ou navio se o imaginassem como um cara enorme e engordo chamado Joy, em vez de uma princesa esguia e sedutora deslizando pelo ar ou mar. Usamos metáforas constantemente durante a guerra. Qual foi o nome dado à primeira parte da operação na Guerra do Golfo Pérsico? Antes da guerra ser declarada, era chamada de Operação Escudo do Deserto. Mas assim que foi dada a ordem de combate, a Operação Escudo do Deserto tornou-se Tempestade no Deserto. Pense em como essa mudança de metáfora mudou o significado da experiência para todos. Em vez de defender o resto dos árabes de Saddam Hussein, nas palavras do general Norman Schwarzkopf, as tropas tornaram-se Tempestade da Liberdade, expulsando do Kuwait as forças iraquianas de ocupação. Uma cortina de ferro desceu pelo continente. Winston Churchill. Pense na mudança radical na Europa Oriental nos últimos anos. A cortina de ferro foi uma metáfora que moldou a experiência pós-Segunda Guerra Mundial durante décadas. O Muro de Berlim serviu como um símbolo físico para a imponente barreira que dividia a Europa. Quando o Muro de Berlim caiu, em novembro de 1989, mais do que apenas um muro de pedra foi derrubado. A destruição desse símbolo proporcionou uma nova metáfora, que mudou as convicções de milhões de pessoas sobre o que era possível acontecer em suas vidas. Porque as pessoas se divertiram tanto em demolir o muro velho, quando havia tantos portões por onde poderiam passar. Porque derrubar o muro foi uma metáfora universal para as possibilidades, liberdade, e a superação de barreiras. Ajuste o mundo ao fato. Ter consciência do vasto poder contido em metáforas inclui saber como usá-las no contexto apropriado. O desafio é que muitas pessoas têm metáforas que as ajudam no trabalho, mas criam problemas em casa. Conheço uma advogada que se descobriu tentando aplicar em casa as mesmas metáforas antagônicas que lhe serviam tão bem no trabalho. O marido iniciava uma conversa absolutamente inocente, e um momento depois tinha a sensação de que era uma testemunha sendo reinquirida no tribunal. Isso não dá certo num relacionamento pessoal, não é mesmo? Ou vamos supor que alguém seja um policial com plena dedicação. Se não for capaz de se desligar de seu trabalho ao chegar em casa, não acha que poderia se manter sempre alerta à violação das normas por outras pessoas? Um dos melhores exemplos de uma metáfora imprópria é a de um homem tão dissociado que a esposa e os filhos não sentiam qualquer ligação com ele.
Ressentiam-se por ele nunca expressar seus verdadeiros sentimentos, e do fato de que parecia estar sempre dirigindo-os. Sabe qual era a sua profissão? Ele era um controlador de tráfego aéreo. No trabalho, tinha de se manter neutro. Mesmo que houvesse uma emergência, precisava manter a voz absolutamente calma, a fim de não alarmar os pilotos que orientava. Essa atitude dissociada era admissível na torre de controle, mas não dava certo em casa. Tome cuidado para não levar as metáforas que são apropriadas em um contexto, como o ambiente em que você trabalha, para outro contexto, como o relacionamento com sua família ou amigos. Quais são algumas das metáforas que as pessoas usam para seus relacionamentos pessoais? Há quem chame a pessoa com quem mantém um relacionamento de o velho, ou a megera. Outros chamam de o ditador, ou a carcereira. Uma mulher até chamava o marido de príncipe das trevas. Quais são algumas alternativas mais fortalecedoras? Muitas pessoas chamam o cônjuge de paixão, a metade melhor, parceira na vida, companheira de equipe, alma irmã. Por falar nisso, até a mudança de uma ligeira nuance de uma metáfora mudará a maneira como você percebe o relacionamento. Você pode não se sentir arrebatado por uma parceira, mas com certeza se sentiria por uma paixão. Acha que as metáforas que você usa na representação de seu relacionamento, para si mesmo e para os outros, pode afetar a maneira como se sente, e o jeito como se relaciona? Pode apostar que sim. Uma mulher que compareceu a um seminário de encontro com o destino sempre se referia ao marido como aquele tolo com quem estou casada. Notei que o marido, ao se referir a ela, sempre a chamava de o amor de sua vida, sua melhor metade, ou sua dádiva de Deus. Quando ressaltei isso para a mulher, ela ficou chocada, porque é muito afetuosa, e não percebera como uma metáfora adotada de forma indiferente podia ser tóxica. Juntos, selecionamos metáforas mais apropriadas para seu relacionamento com o marido. Uma das metáforas globais mais fortalecedoras, que me ajudou ao longo de tempos difíceis, é uma história partilhada por muitos oradores no campo do desenvolvimento pessoal. É a história simples de um operário de cantaria. Como ele faz para partir um bloco gigantesco? Começa com um martelo grande, e bate na pedra com toda a força de que é capaz. Na primeira vez em que bate, não há qualquer arranhão, não sai nenhuma lasca, absolutamente nada. Ele bate de novo, e outra vez, 100, 200, 300 vezes, sem fazer nenhum arranhão. Depois de todo esse esforço, é possível que o bloco não apresente nenhuma rachadura, mas ele continua a bater. As pessoas às vezes passam, e riem dele, por persistir, quando é óbvio que suas ações não surtem qualquer efeito. Mas ele é muito inteligente. Sabe que só porque tudo que eu quero de Natal, um dos meus amigos, que obviamente não tem filhos, costumava chamar as crianças de diabinhos. Enquanto ele manteve essa metáfora, dá para imaginar como as crianças reagiam à sua pessoa, não é mesmo? Recentemente, porém, ele assumiu um emprego de Papai Noel numa loja de departamentos. Vários de nós insistimos para que o fizesse, e teve de aceitar que centenas de diabinhos sentassem em seu colo. Essa experiência proporcionou-lhe uma visão totalmente nova das crianças, e mudou sua metáfora para sempre. Agora, ele chama as crianças de ursinhos. Acha que isso mudou a maneira como ele sente? Claro que sim. Chamar seus filhos de pirralhos não o deixa com vontade de cuidar deles. Procure a metáfora apropriada que o apoie ao lidar com seus filhos, e lembre-se de que as crianças escutam tudo, aprendem com você. Não se vê resultados imediatos das ações atuais, isso não significa que não se esteja fazendo progresso. Ele continua a bater, em diferentes pontos da pedra, muitas e muitas vezes, até que em algum momento, talvez quando ele chega a 600 ou 700 batidas, talvez na milésima, a pedra não apenas é lascada, mas literalmente se parte ao meio. Foi aquele único golpe que partiu a pedra? Claro que não. Foi a constante e contínua pressão aplicada ao desafio. Para mim, a aplicação sistemática da disciplina do Kane é o martelo que pode partir qualquer pedra que esteja bloqueando o caminho do seu progresso.
Anos atrás, um dos meus primeiros mentores, Jim Rohn, ajudou-me a encarar a vida de uma nova maneira, ao pensar em termos da metáfora das estações. Muitas vezes, quando as coisas se tornam desoladoras, as pessoas pensam, isso vai durar para sempre. Em vez disso, eu digo, a vida tem suas estações, e estou no inverno agora. O melhor de tudo, se você adotar essa metáfora, o que sempre se segue ao inverno, a primavera. O sol aparece, você não se sente mais congelado, e de repente pode plantar novas sementes. Começa a perceber toda a beleza da natureza, vida nova e crescimento. Depois, vem o verão. Faz calor, você cuida de suas plantinhas, protege-as para que não fiquem queimadas. O outono em seguida, quando você pode colher suas recompensas. Às vezes não dá certo, uma tempestade de granizo destrói sua colheita. Mas se você confia no ciclo das estações, sabe que terá outra chance. Um grande exemplo do poder da metáfora de transformar a vida de uma pessoa foi apresentado por um homem em um de meus seminários do Encontro com o Destino. Seu apelido era Maestro. Sempre peço às pessoas para escolherem um nome que seja uma metáfora da maneira como querem ser tratadas durante o fim de semana. Até mesmo esse exercício simples pode criar algumas mudanças interessantes nas pessoas, ao começarem a corresponder a seu novo rótulo. Você não acha que agiria diferente se seu nome fosse Raio, Amor, Dançarino, ou Mago? O Maestro era um homem maravilhoso, com quase 80 quilos de excesso de peso. Enquanto eu trabalhava com ele, ficou evidente que associava ser gordo a ser espiritual. Sua convicção era a de que se alguém tinha um grande excesso de peso, só as pessoas espirituais o procurariam, porque seriam as únicas que não se sentiriam repelidas pela gordura. As pessoas sinceras tentariam fazer contato. As superficiais, não espirituais, se mostrariam tão repelidas que nunca teria de lidar com elas. Ele comentou: sei que isso não faz o menor sentido, mas sinto que é real. Se você é gordo, então é espiritual. Afinal, pense em todos os gurus gordos do mundo. Acho que Deus ama os gordos. Ao que eu respondi: acho que Deus ama todo mundo, mas o que ele faz com os gordos é metê-los num espeto, e assá-los no fogo do inferno. Você devia ter visto a cara do homem. Claro que não acredito nisso, mas era uma grande interrupção de padrão, que criava uma imagem bastante intensa em sua cabeça. Perguntei-lhe em seguida: como é seu corpo? Não é nada, apenas um veículo. Um veículo de qualidade. Não importa que seja um veículo de qualidade, desde que o leve até lá. Era evidente que havia necessidade de uma mudança de metáfora. Ele já era um lindo ser espiritual, por isso ajudei-o a adotar uma nova metáfora, em consonância com suas convicções. Indaguei como trataria seu corpo se compreendesse que não era apenas um veículo para transportá-lo, mas era na verdade o templo de sua alma. Nesse momento, ele balançou a cabeça, e deu para perceber que acreditava sinceramente que seu corpo era isso. Com uma simples alteração de percepção, ele efetuou todas as mudanças necessárias em suas regras inconscientes sobre o que comer, quando comer, e como tratar seu corpo, naquele momento. Uma metáfora global mudou praticamente tudo que ele sempre pensara sobre seu corpo. Como você trataria um templo? Meteria lá dentro enormes quantidades de alimentos gordurosos. O senso de reverência por seu corpo transformou o Maestro. No momento em que escrevo sua história, transcorreram 6 meses desde seu comparecimento ao seminário, e ele já perdeu 60 quilos pela simples adoção dessa metáfora, vivendo de acordo todos os dias. Tornou-se a metáfora habitual, que molda seu pensamento e ações. Agora, ao fazer compras num supermercado, ele se pergunta: eu poria isto num templo? De vez em quando, muito raramente, quando se descobre no corredor do supermercado que contém todas as comidas perniciosas que antes costumava consumir, ele imagina seu corpo no espeto por cima do inferno, e é o suficiente para fazê-lo sair dali. O Maestro também costumava ouvir música tão alto que todos ao seu redor receavam que acabaria estourando os tímpanos. Agora, nem mesmo escuta a mesma música, e explica: preciso cuidar do meu templo.
Ficou patente agora o incrível poder das metáforas globais para mudar quase todas as áreas de sua vida ao mesmo tempo. A metamorfose de lagarta para borboleta. Um dia, quando meu filho Joshua tinha 6 ou 7 anos, chegou em casa num choro histérico, porque um dos seus amigos caíra de um brinquedo no recreio da escola e morrera. Sentei com Josh, e disse: querido, sei como se sente. Está com saudade dele, e deve mesmo ter esses sentimentos. Mas deve também compreender que se sente assim porque é uma lagarta. Como? Eu já conseguira romper um pouco o seu padrão. Está pensando como uma lagarta. Ele perguntou o que isso significava. Há um momento em que a maioria das lagartas pensa que morreu. Acha que a vida acabou. Quando isso acontece? Quando aquela coisa começa a se enrolar em torno delas. Isso mesmo. Logo toda a lagarta fica envolta pelo casulo. E, quer saber de uma coisa? Se você abrisse o casulo, descobriria que a lagarta não está mais ali. Há apenas uma papa, uma substância viscosa. E a maioria das pessoas, inclusive a lagarta, pensa que é a morte. Na verdade, porém, está apenas começando a transformação. Está me entendendo? É passar de uma coisa para outra. E não demora muito a virar o quê? Uma borboleta. Respondeu Josh. As outras lagartas pequenas no chão podem ver que aquela lagarta se transformou numa borboleta. Não. E o que uma lagarta faz quando sai do casulo? Voa. Isso mesmo, Josh. Sai do casulo, a luz do sol seca as asas, e começa a voar. É ainda mais linda do que antes, quando era uma lagarta. E é mais livre ou menos livre? Muito mais livre. Acha que vai se divertir mais. Claro, tem menos pernas para se sentir cansada. Exatamente, Josh. Não precisa mais de pernas, pois tem asas. Acho que seu amigo agora tem asas. Não cabe a nós decidir quando alguém se torna uma borboleta. Achamos que é errado, mas creio que Deus tem uma noção melhor do momento certo. Agora é inverno, e você gostaria que fosse verão, mas Deus tem um plano diferente. Às vezes temos simplesmente de confiar que Deus sabe como fazer as borboletas melhor do que nós. E quando somos lagartas, às vezes nem sequer percebemos que as borboletas existem, porque estão acima de nós, mas talvez devêssemos sempre lembrar que estão lá. Joshua sorriu, deu-me um abraço apertado, e disse: aposto que ele é uma linda borboleta. As metáforas podem mudar o significado que você associa a qualquer coisa, mudar aquilo a que você vincula dor e prazer, e transformar sua vida de forma tão eficaz quanto transforma sua linguagem. Selecione-as com todo cuidado, selecione com inteligência, selecione para que aprofundem e enriqueçam sua experiência de vida, e a das pessoas com quem se importa. Torne-se um detetive das metáforas. Sempre que ouvir alguém usar uma metáfora que acarreta limitações, trate de interferir, rompa seu padrão, e ofereça uma nova. Faça isso pelos outros, e faça também por si mesmo. Experimente o seguinte exercício. 1. O que é a vida? Escreva as metáforas que você já escolheu. A vida é como, o quê? Projete tudo em que puder pensar, porque é bem provável que tenha mais de uma metáfora para a vida. Quando se encontrar num estado de aridez, provavelmente dirá que é uma batalha ou uma guerra, e quando se sentir num bom estado, talvez pense que é uma dádiva. Anote tudo. Depois, faça uma revisão de sua lista, e pergunte a si mesmo: se a vida é isso e aquilo, o que isso significa para mim? Se a vida é sagrada, o que isso significa para mim? Se a vida é um sonho, o que isso significa para mim? Se o mundo inteiro é um palco, o que isso significa para mim? Cada uma de suas metáforas o fortalece, e ao mesmo tempo o limita. O mundo inteiro é um palco pode ser sensacional porque significa que você pode sair por aí, fazer uma diferença, ser ouvido. Mas também pode significar que você é alguém que está sempre representando, em vez de partilhar seus verdadeiros sentimentos. Portanto, analise as metáforas que pôs à sua disposição. Quais são as vantagens e desvantagens?
Que novas metáforas pode aplicar à sua vida, a fim de sentir mais feliz, livre e fortalecido? 2. Faça uma lista de todas as metáforas que vincula a relacionamentos ou casamento. Estão fortalecendo ou enfraquecendo-o? Lembre-se de que só a percepção consciente pode transformar suas metáforas, porque seu cérebro começa a dizer: isso não funciona, isso é ridículo. E você pode adotar uma nova metáfora com facilidade. A beleza dessa tecnologia é a sua simplicidade. 3. Escolha outra área de sua vida que mais lhe cause impacto. Pode ser sua atividade profissional, seus pais, seus filhos, sua capacidade de aprender, e descubra suas metáforas para essa área. Escreva essas metáforas, e analise seu impacto. Escreva: aprender é como brincar, se estudar é como arrancar dentes. Você pode imaginar a dor que está proporcionando a si mesmo. Essa pode ser uma boa metáfora para mudar, e mudar agora. Mais uma vez, verifique as consequências positivas e negativas de cada uma de suas metáforas. Explorá-las pode criar novas opções para a sua vida. 4. Crie metáforas novas e mais fortalecedoras para cada uma dessas áreas. Decida que daqui por diante você vai pensar na vida como 4 ou 5 coisas novas para começar, no mínimo. A vida não é uma guerra. A vida não é um teste. A vida é um jogo, a vida é uma dança, a vida é sagrada, a vida é uma dádiva, a vida é um piquenique, qualquer coisa que crie a intensidade emocional mais positiva para você. 5. Finalmente, decida que você vai viver com essas metáforas novas e fortalecedoras pelos próximos 30 dias. Convido a permitir que a radiância de suas novas metáforas o façam sentir que flutua pelo ar, até alcançar a nuvem 9. Enquanto você se encontra por cima do mundo, pode olhar para baixo e se sentir satisfeito, sabendo que a quantidade de alegria que experimenta neste momento é apenas a ponta do iceberg. Assuma o controle de suas metáforas agora, e crie um novo mundo para si mesmo. Um mundo de possibilidades, de riqueza, de maravilha e alegria. Agora que você dominou a arte criativa de elaborar metáforas, transformar vocabulário, e fazer perguntas fortalecedoras, está pronto para controlar. 8.